clássico, né, rapaz? Porque o jogo virou decisivo, virou vida ou morte pro Galo, né? É uma final dentro do... Aqueles caras falam, a final dentro dos pontos corridos. A final dentro da fase de grupos, né? É tudo ou tudo pro Atlético. E eu acho que pro Cruzeiro tem um gosto muito especial. Imagina os dois lados desse jogo. O lado número 1, para o Cruzeiro poder eliminar o seu rival ao lado da sua torcida, num Mineirão lotado. O Atlético vem de um pentacampeonato mineiro. Tirar o Atlético das fases finais do campeonato. O Atlético não iria pro mata-mata. Imagina o tanto que isso significa pro Cruzeiro no momento de renovação do Cruzeiro. Verdade. De investimento pesado e de investimento alto. E pro Atlético, imagina a moral que dará se consegue vencer o Cruzeiro num Mineirão lotado, na casa do adversário, arrancando para ir para uma fase de grupo, como é que chegará com moral? Ou seja, o jogo vai ser bom demais ali. Senhora, tanto que pelo que eu tava dando um olhar, eu olhei só com o olho, sabe? Só tipo o Amaral volante, eu olhei assim meio que com medo. Já tem gente indo pro Mineirão hoje já para fazer a cobertura do domingo, viu? E eu vou te falar que eu acho que eu sou um deles, porque a cobertura vai ser gigantesca, viu, João? Se prepara, viu? Olha só, domingo é dia de clássico Cruzeiro e Atlético, e a KTO entra em campo com chance extra. Se aposta no clássico e se errar o palpite, a KTO te dá uma aposta grátis para tentar de novo. Acesse kto.bet.br e faça a sua aposta. Lembrando que a chance extra fica disponível no site apenas no sábado entre 12:00 e 21h. Consulte os termos e condições, site proibido para menores de 18 anos, você sabe, sempre com aquela responsabilidade para jogar. SPAMF 2093/2024. Alô, Paulinho, tudo bem? Tudo bem, João? Boa noite pra você, Ale, quem tá ligado com a gente. Você falava do clássico aí, realmente. E tem um detalhe, né, João? A gente pode começar até falando sobre isso, acredito, porque pegando a rodada que teve agora, aliás, vai terminar hoje, né? O Uberlândia jogando em casa com o Democrata. E o Uberlândia, se vencer até o Uberlândia, ele vai pro final de semana com uma pequena esperança, mas vai chegar a 9 pontos, tá no grupo do Atlético, né? Fica 1 ponto atrás do Galo, também do Tombense, 2 pontos atrás do Betim, pega o Atlético em casa, de novo, joga no Parque do Sabiá, se vencer chega a 12 e pode ir com chance realmente para a última rodada, até o Uberlândia pode ir com chance de classificação. E aí, João? Tá 0-0, viu, a série do jogo? 0-0, tá 10 minutos. Tá vendo aí, né? Tô. Depois você vai no YouTube aí que você consegue até ver o jogo, rapaz. Eu vou te mostrar aí. Obrigado. Mas aí é o seguinte... Mas não deixa de ouvir o programa. Não. Eu vou põe no silencioso, Dá preferência pro programa, por enquanto. Mas olha só, ô João, o Atlético, ele hoje não depende mais só dele. Isso é uma questão importante a gente dizer aqui. O Atlético não depende só dele. O Edu Panz até brincou comigo aqui na turma do bate-bola, que eu disse o seguinte, ó, se o Betim e o Tombense não vencerem no sábado, o Galo depende só dele. O Edu disse, pois é, então ele não depende só dele, porque ele depende que os dois não vençam seus jogos no sábado. Se isso acontecer, aí o Atlético passa a depender só dele, mesmo com o clássico no domingo. Então a situação é essa, o Galo não depende só dele, mesmo vencendo os 2 jogos, pode ficar de fora. O Atlético pode ser eliminado do Mineiro invicto. Ele pode vencer ou empatar o Cruzeiro, vencer o Itabirito e ser eliminado. E aí, tudo por causa daqueles 3 primeiros jogos, João, que o Sub-20 do Atlético não conseguiu nenhuma vitória, foram 3 empates, e aí, portanto, isso pode acontecer. Mas essa matemática a gente deixa pro Cuca fazer lá com seus jogadores. O Tombense joga contra o América e o Betim sabe com quem ele joga, né, João? Com o Vila Nova. Em casa. O nosso Vila Nova. Não, em casa. O Vila precisa vencer de todo jeito, né? É jogo de vida ou vida. Porque o Vila também tá perigando aí pra parte de baixo, né? Hoje tá perigando. Se depender do resultado desse jogo aí, o Uberlândia e Democrata, ele é o pior time do campeonato. O meu Vila, né? Meu Vila, mais meu que teu. Eu tô sentindo como é que é seu, assim, né? De tanto que ele é seu, assim. Mas, enfim, esse é o quadro aí que o Azeredo pintou. Que não tá muito positivo não, hein? Mesmo o Atlético, a situação do Atlético é bem complicada. Mas aí, João, hoje teve trabalho pela manhã, na cidade do Galo. Mais uma vez, o garoto Patrick, que veio do Palmeiras, treinou normalmente, então pode ser até uma novidade na lista de relacionados do Cuca para o clássico. Agora, o que o torcedor quer saber, e eu sei disso, é do Coelho, né? E aí, a gente apurando, João, é o seguinte, o Atlético vai levar essa dúvida até o final, até o vestiário no domingo contra o Cruzeiro.
Mas a situação do Coelho não é também das mais fáceis, assim como a do Galo no campeonato, a dele também para estar em campo não é das mais fáceis. Teve uma torção, a lesão não foi grave, a lesão assim, teve rompimento de ligamento, alguma coisa nesse sentido, não foi dessa gravidade, né? Fraturou o tornozelo, não teve isso. Mas a torção foi forte, e aí qualquer tipo de torção no tornozelo deixa o tornozelo instável, né? Muito complicado, inchado, dolorido. Então o Atlético só colocará o Coelho em campo se tiver certeza que o tornozelo dele está realmente curado, quase que 100%. E aí é muito improvável, João, que isso aconteça até domingo, é improvável. E vamos dizer que é o seguinte, o Atlético começou o campeonato com o time sub-20. Isso, 3 jogos. Abriu mão de 3 jogos no campeonato. Não acredito que o Atlético vai colocar um jogador que pode ser importante para a temporada inteira pro sacrifício nesse momento no campeonato estadual, porque seria incoerente com tudo que o Atlético fez com o campeonato. O recado que o Atlético deu foi o seguinte: ok, se der pra ganhar o Mineiro eu ganho, mas não é minha prioridade. E o Cruzeiro também deu esse recado, porque o Cruzeiro também começou o campeonato. Na verdade o Cruzeiro começou com os reservas, mas os profissionais. Mas Ale, a turma viajou à noite. Né? Assim, foi meio naquela situação que a gente já destacava do Fernando Diniz não podendo perder de jeito nenhum, né? Todos dois optaram por dizer o seguinte: olha, se der pra ganhar o Campeonato Mineiro, legal, mas minha prioridade é outra. Eu tenho outras coisas a pensar, planejar, estruturar pra temporada. Porque se não fosse assim, não teriam disputado um torneio ali praticamente, no caso do Cruzeiro, praticamente junto com o Mineiro, e no caso do Atlético, de fato, junto com o campeonato estadual, né, Ale? Sim. Lembrar também, viu, João, que o São Paulo e o Flamengo também participaram dessa fase de pré-temporada. O Palmeiras, por exemplo, achou melhor não participar, porque poderia colocar em risco o Campeonato Paulista, que paga boas premiações, né? Então teve essa diferença. E também porque o Palmeiras não ganhou nada ano passado, então a Leila deve estar trabalhando muito para dar certo aí o Paulista, para ver se ameniza um pouquinho a cobrança em cima dela também, porque tá grande, né? E quem tava lá teve, eu não sei se você teve acesso de forma direta, eu tive, de troca de mensagens entre o Palmeiras e a organização para irem esse ano, muito diferente do que ela falou. Só que aí, com relação às datas, pro Palmeiras não foi bacana, para essas equipes que eu citei, foi. O Luxemburgo tem uma frase muito boa. Ele fala que o campeonato estadual não vale nada até você perder. Quando você perde, ele vale muito. Mais ou menos o seguinte: ganhou? Ganhou, não vale nada. Ih, bobagem. Agora perde pra você ver. Na hora que você perde, vem toda a pressão do mundo, toda a cobrança do mundo, toda a insatisfação do mundo. Eu até acho, viu, João, vendo o Atlético em campo, que você percebe muito o treinamento, você percebe claramente que é um time completamente diferente daquele do ano passado. E melhor, na minha opinião, melhor organizado, não, talvez em relação às peças existe uma discussão, porque alguns jogadores importantes deixaram o clube, mas o time bem organizado, bem definido, sabe, bem planejado, você percebe tudo isso. E um time mais solto ofensivamente, na minha opinião. Falei isso com o Edu Panzi no programa, se não me engano, de domingo aqui na Itatiaia, ali. Você vê um Atlético em que o Bernard joga mais solto, em que o Scarpa faz aquele papel, aquela função que todo mundo sempre esperou do Scarpa, que você cansou de cobrar aqui no programa e que o Milito nunca permitiu que ele fizesse, né? Você tem cada um na sua posição, né? Então o ado. Cada um no seu quadrado. E o time taticamente bem definido, muito mais seguro defensivamente, também seria quase impossível que isso não acontecesse, já que o Galo no ano passado foi uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro, tomou algumas goleadas durante a temporada, né? O time mais seguro defensivamente, você percebe o treinamento. Então essa parte eu acho que foi bem atingida, tanto que o time não perdeu, né? O profissional não perdeu em Orlando e não perdeu aqui também, e você percebe uma evolução, mas essa aposta no sub-20, numa categoria de base, já falei aqui várias vezes, é um processo que demora, João, não é vamos investir na base e no ano seguinte você vai ter uma categoria de base de excelência, não é assim. O Palmeiras demorou 10 anos. O Atlético hoje mandou o coordenador das categorias de base embora. Exato, até aproveitar o ensejo aqui, que o Ale levantou a bola, mas o Damiani foi desligado do clube hoje. Até quando eu voltei de Pouso Alegre, João, participei aqui do Rádio Esportes no dia 28 de janeiro e trouxe essa informação porque no meio da viagem a gente pôde apurar ali.
de que mudanças aconteceriam e não seria somente de pessoal, de saídas de profissionais, mas no processo interno também das categorias de base, porque na entrevista coletiva do Paulo Brax, quando ele chegou, foi o principal ponto da entrevista que ele tocou. Ele disse que é um dos principais pilares daqui pra frente. E ele disse eu nem diria que é um dos principais. Eu te diria que hoje, para qualquer time do futebol brasileiro, categoria de base deveria ser o principal. Ele falou que ia fazer um projeto, apresentar aos acionistas do Atlético e a partir daí desenvolver o plano de ação para estar efetivando as mudanças. Então, João, ele já começou. Não quer dizer que é só o Damiani, que tem que mudar o Damiani e aí tudo muda no Atlético. Não. São processos também internos que o Paulo vai estar conversando e vai mexer. E hoje, inclusive, chegou um jogador já pro Sub-20 do Atlético, né? O Robert Santos, que estava aqui, foi comprado junto ao Atlético no final do ano, foi pro Atlético Goianiense. Um empréstimo até o final da Série B, de um ano. E com passe fixado de 1,5 milhão de euros. E o Atlético Goianiense, o Galo tá trazendo um atacante de lá. É o Giovani, Pedro Giovani Paranhos, é o Giovani, tem 18 anos, é um jogador que se destacou lá, inclusive, no Atlético Goianiense, vem pro Sub-20 do Atlético para ser observado pelo Daladeia e também pelo Léo Silva. Então já é o primeiro movimento, digamos assim, também pensando nessa mudança da categoria de base do Atlético. O Paulo Brax, ele começa a carreira dele no América e com um trabalho que foi destacado à época exatamente das categorias de base. Diretor de base. Então ele tem uma experiência no que diz respeito à base. Essa é uma oportunidade importante para o Atlético, que vem claudicando há muito tempo nas categorias de base, vem com trabalhos ruins, repetidos há muito tempo. Chávari, depois do Damiani. Não, antes do Chávari ainda. Como é que chama aquele ex-zagueiro? O André. O André fez um trabalho muito questionado à época nas categorias de base do Atlético. E aí era meio que o coronelzão lá da base do Atlético. Dos três ele foi o melhor, digamos, né, João? Porque o trabalho do Chávari e do Damiani foi bem abaixo, né? Há controvérsias. Há controvérsias. Eu digo assim, em termos de revelação, pelo menos, de vendas, né? As últimas grandes vendas vieram do trabalho dele. Não tô dizendo que ele seja exemplo, mas dos três ele foi o menos pior, então, digamos assim. Mas... Eu não vou usar esse termo, não vou adjetivar, mas também acho que não foi um grande trabalho, né? O dele não foi, os que vieram depois, pior ainda. O Atlético vem aí há pelo menos uma década com nenhum trabalho convincente em termos de categorias de base. E não tem jeito do Atlético pensar no futuro sem uma categoria de base forte. E aí é uma grande oportunidade para o Atlético e também é uma grande oportunidade para o Brax. Sim. Que também tem uma carreira errática nos últimos anos. Começou muito bem no América, fez um grande trabalho no América, foi muito elogiado, despertou o interesse do futebol nacional, tanto que passou por grandes clubes Inter, Vasco, depois. Santos. Só gigante. O Inter veio aqui e tirou o Brax do América. Isso. Depois foi pro Santos. Depois o Vasco, depois o Santos. Não lembro mais se foi Vasco Santos ou Vasco Santos. Santos. Vasco Santos. Mas só trabalhou em gigantes. E também não brilhou em nenhum deles. Então é uma oportunidade grande para o Atlético reconstruir sua categoria de base. É um trabalho que pode ser também muito importante para o Paulo Brax voltar para a rota de uma carreira de um jovem executivo de futebol de quem se espera muito. E conversando com ele, tomara João, que dê certo para ambos. Para o Atlético, que precisa reorganizar sua base, e para o Brax, que precisa voltar a ter, digamos assim, um brilho na sua carreira. E conversando com ele tá encarando dessa forma mesmo, viu, João? Dessa forma mesmo, conheço o Brax. Inclusive, não sei se você sabe, né? Mas o Brax jogou por 8 anos basquete pelo Atlético. Era jogador de basquete do Atlético. E o Brax está encarando dessa maneira mesmo, como a grande oportunidade até aqui da carreira dele. E muita sorte para ele. Olha, é um cara que surgiu aqui no futebol mineiro, começou no América, fez um bonito trabalho no América e tomara que dê certo, né? Tomara por ele e pelo Atlético que dê certo. É isso. Então, João, essa questão então do jogador, né, que tá chegando para a categoria de base, vai ser observado, e dentro do que o Ale estava falando também, do elenco, né, que em termos de peças o Atlético ainda estaria aquém em termos de peças do ano passado, mas ainda há movimentação até o final do mês de fevereiro, dia 28, fecha a janela, tá? Mas o Atlético tem em mente trazer pelo menos aí mais 2 jogadores, de 2 a 3 jogadores. Foram 9 saídas e 5 chegadas até aqui, tá? Mas o Galo quer, realmente, independentemente do que acontecer no Campeonato Mineiro, o Atlético quer reforçar o seu elenco para trazer mais jogadores. E amanhã, João, o Galo vai ficar sabendo, às 3 da tarde,
qual será o adversário na Copa do Brasil. Tem sorteio. Daqui a pouquinho vamos falar disso. Antes, deixa eu dar um recado. Alô, Formiga! Tá chegando a hora, o Vista Real é o futuro, hein? Um novo jeito de morar. Saia do antigo, saia do mesmo. Venha para um lugar que vai mudar a cidade. É um bairro planejado. Você e sua família vão morar num lugar sem taxa de condomínio, com infraestrutura premium, lazer, praça que já vai ser entregue 100% pronta. Eu posso garantir, Formiga nunca viu nada igual. Confio e conheço as empresas que estão fazendo loteamento. Procure seu corretor, compre agora mesmo o seu Vista Real. Alô, Formiga! Chegou a hora, hein, Formiga? 8h22 em Belo Horizonte. Duas questões, Paulinho. Primeiro, sobre o sorteio da Copa do Brasil, para você completar. E segundo, o Galo chega pressionado para esse clássico? Demais, né, João? Demais. Chega muito pressionado para este clássico. O Atlético, como eu disse aqui... Ô, João, o Atlético ele pode chegar tendo que vencer o Cruzeiro de qualquer maneira. Ele pode ter que chegar, assim, extremamente pressionado, sendo que o empate já dá ao Atlético uma eliminação. Então, mais do que isso, né? Mais pressionado do que isso, eu desconheço. Então, o Galo pode chegar no momento mais pressionado aí nesse momento da temporada, já no início da temporada, tendo que vencer um clássico contra o Cruzeiro, tendo mando do Cruzeiro, torcida só do Cruzeiro, podemos ter recorde de público no Mineirão, a expectativa é essa, mais de 60 mil pessoas, então chega com muita pressão. E amanhã às 15h o Atlético vai conhecer o seu adversário da Copa do Brasil. Sorteio às 3 horas, a gente vai acompanhar aqui na Itatiaia. Ale, você enxerga também um Galo pressionado para esse jogo? Sim, mas eu acho que de início assim, João, eu não vejo o Galo partindo para cima não é nem a característica do Cuca, nem desse time que ele tá montando. Pelo contrário, se ele não tiver a opção ali, as opções que ele prefere pro ataque, né? O Júnior Santos já não tem, o Coelho tá tentando se recuperar. Eu acho que ele vai, inclusive, povoar o meio-campo, talvez até com mais um volante nessa meiuca para conter o ímpeto inicial do Cruzeiro e aí no segundo tempo ver o que o jogo oferece. Eu não acredito que o Atlético vai partir com tudo para cima, mesmo que precise da vitória. Eu acho que você tem 90 minutos para construir um resultado positivo.